Olá, bem-vindos de volta. Gente, vocês sabiam que um dos efeitos colaterais da pandemia é o aumento no vício em pornografia? Pois é, desde o início do isolamento social, o número de assinaturas em sites de pornografia, o Brasileirinhas, por exemplo, aumentou em 50%. É bastante coisa. E aí você me pergunta, e daí? Bom, eu vou falar alguns impactos da pornografia, do consumo excessivo da pornografia. Problema de autoestima, tanto masculina quanto feminina, impotência sexual, ejaculação precoce, diminuição da libido, desumanização, aumento na violência e nas atitudes sexistas, procrastinação, vixe, quanta coisa! Isso só para começar. E você? Será que você é um viciado em pornografia? Fica aqui nesse vídeo, vamos ver aí os 10 sintomas, as 10 principais características que todo viciado em pornografia tem. A pornografia, de modo geral, pelo menos para mim, sempre foi uma demanda aqui no consultório, seja de maneira direta ou indiretamente. Mas nos últimos tempos, nos últimos meses, em quarentena days, eu percebi que essa demanda tem ficado maior. Então eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto. Quer saber o que eu descobri? De modo geral, nos últimos anos, a pornografia aumentou muito, o acesso à pornografia e também a violência desse conteúdo, né? Como a pornografia, a masturbação, o sexo é tabu, a gente não fala muito sobre isso. Mas vamos pensar um pouco, tá, gente? Antigamente, o moleque ali na fase de puberdade se trancava no banheiro, muitas vezes com uma Demilos, uma revista de modelo, enfim. Mas o fato é, ele usava a criatividade. Hoje em dia, crianças muito antes da puberdade acessam e constroem toda a sua sexualidade em cima de cenas brutais de sexo, que geralmente não condizem com a realidade. Isso é muito grave. Não se trata apenas de crianças pautando sua sexualidade no sexo hardcore, mas também homens adultos, né? O sexo feito para câmeras, ele não tem toque. Geralmente as pessoas são colocadas ali em posições que dão close, aquele close extremo nas partes íntimas das pessoas, muita brutalidade em toda a cena, muita força, enfim. Quando na vida real é justamente o oposto que acontece. Pelo menos na vida real, é justamente o oposto que é prazeroso. O bom é o toque, olho no olho, beijo. Isso não quer dizer necessariamente que você precisa estar envolvido romanticamente com a outra pessoa, mas naquele momento sexual e do sexo existe um respeito, uma troca de dois seres humanos, consciente do ato ali em si, né? Então, esse período de isolamento social, ele escancarou um problema de toda a nossa geração. Tudo que a gente faz, gente, absolutamente tudo, é resultado da indústria. E vocês podem observar que o nosso comportamento vem da indústria, eu não estou me referindo só à indústria pornô. Desde o horário do nosso sono até o ritmo circadiano da vida está diferente, né? Então a gente precisa prestar atenção. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Sinais de que você é adito ou viciado em pornografia. Número 1, a pornografia se tornou seu passatempo. Então, você está em casa, sua casa está limpa, seu trabalho está feito. Quando você tem um tempinho livre, tá você lá no Xvideo, no Brasileirinhas, enfim, qualquer site pornô. Não tem outras atividades. A pornografia literalmente se tornou seu passatempo. Se isso está acontecendo com você, pode ligar o sinal de alerta. Número 2 é procrastinação de tarefas para assistir o pornô. Então, às vezes, especialmente agora que as pessoas estão em home office, né? Tem aquela tarefa chata que ela não quer fazer, aquela atividade que é mais densa, então ela procrastina
com o pornô. Pensa, vou me dar um pouquinho de prazer aqui, daqui a pouco eu faço o que tenho que fazer. O problema disso, da procrastinação no pornô, é que ele rouba muito tempo. Geralmente o adito em pornô, ele não vai lá e assiste um filme pornô, se masturba e acabou. Não, ele começa a navegar em conteúdo e isso demanda um tempão. E geralmente conteúdo mais pesado. Número 3, exatamente isso. Se você cada vez mais está buscando um conteúdo sexual cada vez mais intenso ou bizarro, liga o sinal de alerta, meu amigo e minha amiga. O que acontece? A gente tem uma dessensibilização. Repara uma coisa. Todo mundo aqui, né? Os mais velhos especialmente. Antigamente a gente via uma cena de sexo, a gente via um negocinho, já até tocava o sininho, né? Hoje a gente está tão exposta ao sexo e à sexualidade que nada mais é excitante. Então as pessoas buscam por coisas mais fortes. E, gente, para gravar esse vídeo aqui, eu dei uma pesquisada. O que é isso que está acontecendo por aqui? Né? Tinha coisas que a gente até sabe, né? Golden Shower, essas coisas aí. Mas tem coisas acontecendo nesse mundo pornô que é muito bizarro. E na vida pessoal, geralmente as pessoas não curtem isso. Então, fica o alerta. Um quarto sinal bem comum nos adictos e nos viciados em pornografia são sentimentos de depressão, vergonha, isolamento. Então, fique atento, tá? Quinto, tem dificuldade de relacionamento sexual na vida real. Gente, isso acontece por quê? Primeiro tem a questão do padrão das garotas de filme pornô, de indústria pornô, né? Elas usam... Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas tem muita coisa plastificada, muita coisa diferente. Ali tá muito diferente da mulher real, né? Do homem real. Os homens não são um ícone de beleza, né, nos filmes pornô, mas eles são um ícone de virilidade, eles conseguem transar por horas, né, sem... Enfim, gente, isso não é real, né? Isso não é real. Mas eu tô numa vida tão plastificada que eu deixo de ter interesse pelo que é real, pelo que é concreto, né? Sexto sinal, fique atento. Seu interesse por mulheres reais diminuiu. Então, esse está ligado aí muito com o quinto sintoma. Você está vivendo essa vida plastificada. Então, quando você lida com as mulheres reais, vê os defeitos, celulite, dobrinha, uma chatice daqui e dali, não tolera nada. As atrizes pornô, elas aceitam tudo. O cara bate, cospe, como é que ela tá? Yes, baby, come on. Então, assim, as mulheres reais não vão falar yes, baby, come on, né? Não para tudo, pelo menos. Então, esse interesse e essa libido pelas mulheres reais diminui. Sétimo, disfunção sexual, como ejaculação precoce, disfunção erétil. A disfunção erétil tem a ver com ficar ereto no momento que você não tem que estar, né? Ejaculação precoce também. Então fica atento ao funcionamento do seu órgão sexual. Isso está muito ligado ao consumo de pornografia? Sim. Vamos lá, oitavo sintoma. Perda de interesse por outras atividades, como trabalho, escola, vida social, família. Gente, por incrível que pareça, tem muita gente que deixa de viver a vida, de aproveitar o que é real, o que é concreto, para ficar em casa consumindo pornô e se masturbando, se erotizando. Isso é o quê? É necessidade de prazer, né? É necessidade de prazer imediato, mas eu não construo esse prazer. Eu vou no prazer que é mais fácil, que é o prazer sexual, que é o toque. Cuidado! Vamos lá! Nono sintoma. Não consegue mais se masturbar, se tocar sem assistir nenhum conteúdo. Não consegue mais utilizar a criatividade para se tocar, não é? Precisa sempre estar assistindo o conteúdo e cada vez mais bizarro. Por último, mas não menos importante, tentativas mal sucedidas de suspender ou reduzir esse comportamento adicto. Então, como é que isso acontece? A pessoa, em algum momento, ela já percebeu
que ela passa muito tempo assistindo pornografia, só que ela não consegue mudar isso. Ela tenta, não, hoje eu não vou assistir, hoje eu não posso perder tempo, mas ela não consegue controlar. Isso é um sinal de adição, não só em pornografia, mas em qualquer esfera da vida, né? Outra questão que a gente não pode negligenciar é a indústria pornô em si. Eles utilizam de forte desumanização, ou seja, as coisas não são o que parece. E não adianta você vir com esse pensamento: ah, mas tá, essas atrizes gostam. Gente, é teatro. Elas estão ali por dinheiro, ponto. São meninas que muitas vezes entraram para a prostituição, muitas vezes na puberdade, vítimas de família desestruturada e muitas vezes vítimas de abuso sexual na infância. Né? Em decorrência disso, fogem de casa muito jovens e a gente pode verificar isso em números. A maioria das atrizes pornô tem baixa escolaridade. A Bruna Surfistinha, que entrou para o nosso imaginário, né, de classe média, estudada, isso é tão raro que quando acontece vira até filme. Não reflete a realidade. O filme dela é suave diante do que está acontecendo nas câmeras agora, gente. Esse filme da Bruna acho que é de 2000, 2000 e pouco. Nos últimos 20 anos, a brutalidade da indústria cresceu muito, mas muito mesmo. Imagina um setting de filmagem com uma ou duas garotas de 20 e poucos anos de idade e todo o resto da equipe é masculina. Vocês acham mesmo que não tem coerção, que não tem abuso, que é tranquilinho? Por favor, né, gente? Se no filme 9 semanas e meia de amor, a Kim Basinger, gente, Kim Basinger, né, sofreu abuso, tomou até tapa na cara do diretor, imagine o que acontece no setting de pornô hardcore. Um conto de fada, alecrim dourados eles. Não, né, gente? Eu resolvi fazer esse vídeo, gente, porque esse é um dado muito importante. Para vocês terem uma ideia, o site brasileiro As Brasileirinhas, que é o maior site erótico do Brasil, ele teve um aumento de 300 assinaturas ao dia para 600. Gente, eu tô falando de 600 assinaturas por dia. É muita gente. E isso eu tô falando de um site pornográfico que é pago. Imagina o Xvideo. Tá bombando. Tá o crowd, não é, gente? Então, assim, é muito tempo. A pornografia também é um mecanismo de resistência que a gente utiliza para procrastinar, para protelar e para não fazer o que a gente tem que fazer. É uma ferramenta da sua resistência, então tome cuidado. Se você já está adito, é importante buscar uma psicoterapia real. Quando eu entrei aqui no YouTube para pesquisar alguns vídeos sobre pessoas que são viciadas em pornografia, eu achei títulos de homens falando como a pornografia destruiu a minha vida, como eu entrei no alcoolismo por causa da pornografia, como eu perdi relações por causa da pornografia. Então é um assunto, apesar de ser tabu, muito sério, muito grave. Observa, tá bem? A gente precisa repensar a nossa relação com tudo, com toda a indústria. E sem dúvida, a indústria pornográfica é uma das indústrias que a gente precisa repensar. Outra coisa, a gente precisa cobrar das autoridades ética, um mínimo de ética. Né? Se você for assistir um filme pornô bizarro e você conseguir não ficar focado nas genitais, olha a cara dessas garotas. Eu tenho certeza que elas não estão gostando, gente. Bom, é isso, deixo com vocês. Falei bastante de homem porque predominantemente os homens assistem mais pornografia porque as mulheres são desestimuladas a conhecer sexo e sexualidade desde sempre, mas isso não significa que não tenha mulher que assista pornô e mais. Tem mulher viciada em pornô também. Bom, é isso. Deixo a dica aí para vocês. Gente, se inscreve aqui no canal. Curte, compartilha. É a maneira que vocês têm de patrocinar esse canal. Esse conteúdo aqui, ó, maravilhoso, totalmente gratuito. Vale só um joinha. Pega o dedinho, dá um joia aí pra mim, certo? Te encontro na semana que vem com mais conteúdo de qualidade para vocês. Um beijo.